Oba, tá me ouvindo agora, Chicão? Agora sim. Então tá. Foi aqui o problema, eu acho, viu? Foi, Enfim, foi. foi, né? Então Não, tá, desculpa, se você puder começar de novo, eu não escutei nada da sua apresentação, então, por favor, se apresenta de novo. tranquilo. Boa noite a todos. É a primeira live. Vamos ver se a gente tem uma produção bacana aí. E peço desculpas de antemão se a gente não fizer a contento com os experientes nesse mundo online aí. O que é isso? A ideia é mais um bate-papo mesmo. Eu sou formado em ciência da computação pela USP, fui atuar na área, atuei em TI no mercado financeiro, me apaixonei pelo mercado financeiro. E encurtando bem a trajetória aí, eu fui empreender no mercado financeiro e já estou nisso há 15 anos, onde eu atuei bastante tempo na XP. Hoje eu estou com a plataforma da Safra Invest. Só que as minhas amizades, o meu networking, eu sempre cultivei o hábito de conversar sobre esse tema, né, de alta performance, que foi um tema que sempre me, me, me motivou. Eu sempre fui apaixonado por ele, até por ter um histórico de praticante de esportes, né? Já competi em várias modalidades, me saquei em mountain bike e tal, e o esporte de alto desempenho, ele te impulsiona para frente, você tem esse mindset de querer melhorar sempre, né? Então, eu acho que alta performance nada mais é do que você cultivar bons hábitos, né? Então, você tentar melhorar sempre, seja no que for, não é nada de extraordinário. Os grandes, né? Se você pegar as grandes pessoas que são bilionárias ou que conquistaram grandes posições no mundo, elas são pessoas normais, só elas têm um diferencial de cultivarem bons hábitos mais do que a maioria das pessoas, né? Então, você pensar em alta performance, sempre pense em bons hábitos, onde você vai construindo o que você almeja chegar, conquistar através desses hábitos. Tem umas frases que remetem ao alto desempenho, né? Então, quando você fala assim que Deus sempre ajuda quem acorda cedo, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Então, Exato, exato. tem algumas questões que a gente fala assim até de forma casual e que tem tudo a ver com alta performance. Eu lembro de ter lido um livro, eu acho que era Outliers, acho que é isso, Outliers, que o Né? autor fala das 10 mil horas, né? Então, depois que o Mozart virou Mozart, parecia que era um talento natural, né? Mas foi Exato. um cara que treinou 8 horas por dia, por 10 anos, e aí desenvolveu naturalmente, né, o desempenho dele. Então, é super, super interessante. Não, com É, certeza. Não é pode nada falar. excepcional, né? Então, assim, as pessoas às vezes olham esses ícones, né? Esses mitos em qualquer área e falam, meu, esse cara nasceu diferente. Alguns até sim, mas a grande maioria deles construiu isso ao longo da sua trajetória e cultivando bons hábitos, né? E cultivar hábito é uma coisa muito trabalhosa, né? É uma coisa que, para você mudar um hábito, é uma coisa que é bem difícil, né? Não é uma coisa que com pouco esforço você consegue. Perfeito. Me diz uma coisa, Chicão. E aí agora essa história, essa pandemia que nós estamos passando, esses 3, 4 meses agora que estão mudando a história mundial e especificamente cada um de nós, como você vê o impacto da pandemia na alta performance? A pandemia, na verdade, né, a gente já está há alguns meses aí convivendo com isso tudo, né, e com as mudanças, e ainda sem muita clareza até onde que vai, mas ela já está deixando alguns aprendizados para a gente, né? Então, ela está tornando mais evidente algumas coisas, né? Então, eu acho que vai ser em cima disso que vão vir as mudanças. Então, não tanto coisas novas estão sendo, ou hábitos novos, né, que é mais o contexto nosso aqui, estão sendo criados, mas
hábitos que já existiam e eram pouco utilizados, ou algumas pessoas não utilizavam ainda, vão passar a fazer mais parte do dia a dia de todo mundo. Então, por exemplo, o home office era uma coisa que já existia há muito tempo, só que agora ele está tomando uma escala aí que está mudando e está transformando até a forma que as empresas estão se planejando fisicamente, né? E isso é um dos pontos que está muito destacado aí para começar essa discussão. Perfeito. E você vê no teu relacionamento e com você, no teu relacionamento próximo e você mesmo, você vê mudanças de hábitos relacionados de um lado ao Covid e do outro relacionado à alta performance? Então, por exemplo, esse fato dando gancho no home office, eu era uma pessoa que antes da pandemia acordava cedo, pegava o carro e me deslocava 100 quilômetros para ir trabalhar todo dia. Eu moro em São Paulo, eu moro em Campinas, meu escritório é em São Paulo, na Alphaville. E é uma coisa que com certeza eu não vou voltar a fazer da mesma forma que eu fazia. Então eu vou procurar ficar ou 2 dias por semana, ou 3 dias por semana, pegando já essa vibe aí das reuniões por videoconferência, que agora está todo mundo se acostumando muito com isso e não tem mais aquela necessidade louca de você perder horas e horas do seu dia em trânsito, né? Não faz o menor sentido mais. É uma coisa curiosa, fazendo um cálculo rápido aqui, você perdia o quê? 1 hora para ir, 1 hora para voltar ou mais um pouco? É isso aí. 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, 2 horas por dia. Aí você vai economizar isso 3 dias por semana, dá 6 horas, vezes 52, tá? São 300 horas aí, 52 semanas, tá? São 300 horas que você vai, 312 horas que você vai economizar e vai direcionar isso para qualquer outra questão que não seja perder tempo dirigindo um carro de um lugar para o outro. Então, Exato. a tendência é esse tipo de mudança de hábito ainda melhorar a questão da performance. E, assim, nada impede que, eventualmente, você use uma parte desse tempo para ter mais contato com a sua família, para poder fazer um exercício, praticar um esporte. Tá? Mas o ponto é, você vai estar substituindo um hábito de tempo desperdiçado por um hábito de estar fazendo alguma coisa que some mais para você do que estar sentado no carro dirigindo. Com certeza. E essa questão da alta performance ligada a hábito é muito nítida, né? A hora que você começa a prestar atenção nas coisas, né, Luciano? Então, por exemplo, você vê grandes caras aí, voltando um pouco o mindset aí para os exemplos que a gente tem. Então, você pega Steve Jobs, como que ele se apresentava em público, né? Ele sempre estava vestido uma camiseta basicamente preta, uma calça jeans, um sapato confortável. O Obama sempre estava ou com uma cor de camisa ou com outra. O Mark Zuckerberg, Facebook, mesma coisa, um moletomzinho, uma camiseta, sempre os caras sempre se apresentam padrão. Então, assim, a alta performance ela tem a ver com a quantidade de energia que a gente gasta com coisas desnecessárias. Então, tem gente que chega ao cúmulo, que nem esses outliers aí que eu citei, de não fazer escolhas mais para que roupa vai vestir. Então, eles acordam de manhã, abrem o guarda-roupa só tem uma ou duas opções, não precisa tomar decisão. Então, o hábito ele é automatizado, você não gasta energia e esse não gasto de energia faz com que ele esteja em alto nível para tomar decisões o dia inteiro. Então, você pega a jornada sua, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você vai perdendo essa energia, né, ao longo do dia e quanto mais baixa ela estiver, você tem decisões menos assertivas, você tem menos inteligência para tomar as decisões, porque você tem menos energia para pensar na resolução daquele problema. E isso é usado até contra a gente por grandes players do mercado. Por exemplo, vocês já se perguntaram por quê que as guloseimas dos supermercados estão na fila na hora que você vai pagar? É exatamente em cima desse conceito de fadiga de decisão. A gente já andou o supermercado inteiro,
já andou por todas as gôndolas, já fez dezenas ou até centenas de decisões ali entre preço e marca, encheu o carrinho, chega naquela hora ali, você olha uma coisa e não vai ter mais energia para tomar decisão se aquilo realmente você precisa, se aquilo realmente faz bem para a saúde. Você vai olhar e vai pegar, só. É uma coisa automática. Então, esse conceito de fadiga de decisão, se vocês forem procurar um pouco sobre ele, vai fazer com que vocês tenham mais clareza sobre algumas situações na vida de vocês e, quem sabe, até mudar alguns hábitos com relação a ter algumas facilidades na sua vida com relação a vestimento. Não que todo mundo tenha que ter uma cor de camiseta e uma calça, não é isso que eu estou falando, mas no seu dia a dia, se você conseguir economizar um pouco dessa energia e simplificar um pouco, você vai ter um ganho aí no longo prazo e vai ser efetivamente bom para você guardar um pouco de energia aí para os momentos mais críticos aí, né? Perfeito. Eu lembro de ter participado de uma conversa com um cara que era instrutor de pôquer, né? E ele falou uma coisa que na hora me pareceu um absurdo, mas depois, pensando justamente nessa questão de alta performance e imaginando isso que você falou, levando em consideração isso que você falou sobre o cara ter mais ou menos o mesmo tipo de roupa só para o dia a dia, a alta performance, na verdade, é uma soma de hábitos maiores e menores. Então, eu lembro dele falando, Bueno, trabalhava com a cara, né? Ele... Léo Bueno. É o Bueno, isso. Um dia ele falou, ele disse, Luciano, pô, eu fico bravo com quem mora num prédio, sai, abre a porta, fecha a porta e depois aperta o botão do elevador. Pô, para que perder tempo? Abre a porta, aperta o botão do elevador, volta e fecha a porta. Aí eu pensei, nossa, que too much, né? Mas no final das contas, quando você vai somar, vai olhar o teu dia, vai ver quanta coisa você faz, que na verdade é só desperdício de energia, né? Exato. Na medida que você vai juntando, vai economizando esses desperdícios todos, você consegue ter mais tempo e mais energia para o que realmente interessa, né? Exato. Então, fala para a gente aqui de alguns hábitos que você considera hábitos de alta performance, até para o pessoal poder estar acompanhando e entendendo se tem hábitos de alta performance até sem saber. Pode ser seu ou de qualquer pessoa que você conheça. Sim, sim. Pegando o gancho que você falou aí de ter mais energia para o que realmente interessa, você cai numa questão muito importante que é o foco, né? O foco é uma das coisas que muda a vida. E o foco, na verdade, é você... O que é a dificuldade de ter foco? É você saber falar não para coisas que não são voltadas para aquele seu objetivo, né? Então, a gente tem muita dificuldade de falar não. Então, reuniões que a gente faz no conselho, quantas vezes a gente cai na mesma situação e como conselheiro dá esse ensinamento, essa sugestão para quem está apresentando um problema, pessoas que conseguem falar não para projetos errados, para pessoas erradas, né? Até falar não para pessoas erradas que estão do seu lado faz muito bem. Então, a gente tem muita dificuldade de falar não. E essa é uma coisa também que, atrelada aí ao foco, é um hábito que muda a vida, te torna mais performático, mais feliz. E é difícil, é muito difícil, mas a partir do momento que você consegue trilhar esse caminho aí de saber dizer não para coisas que não são produtivas para você, seja no campo pessoal ou profissional, te fazem focar mais energia no que realmente interessa, né? Uhum. Esse seria um dos pontos. Legal. Outra Eu coisa, queria... eu sinto, por exemplo, muita dificuldade, uma coisa que me ocorreu aqui, eu sinto muita dificuldade de criar, sentia muita dificuldade de criar o hábito de meditar. Mas a partir do momento que você começa a perceber que com a meditação você esvazia sua mente dos ruídos, né? Basicamente, você sai um pouco daquela frequência de agitação que o mundo de hoje nos coloca, e com isso você tem mais clareza ao analisar as situações ali. Então, não precisa ser um monge budista, mas se você conseguir desacelerar um ou dois momentos do seu dia, já vai fazer muita diferença para você ter mais clareza,
se limpar um pouco desses ruídos, que para quem trabalha com tomada de decisão o dia inteiro é muito importante, né, Luciano? Perfeito. Você sabe que a gente comenta toda hora que nós temos muitos pontos em comum, né? Como somos parecidos. E, o, e eu, quando eu pensei em começar a meditar, eu tinha um certo preconceito com a meditação, né? Porque a gente é muito prático, né? Muito papum, vai lá, faz, vai lá, entrega, vai lá, faz. E aí vem aquele negócio, né? A gente tem essa imagem da meditação. E no final das contas, o Gustavo, meu sócio, ele foi importantíssimo nisso, porque várias vezes, a gente chega para ter reunião e eu estou a 150 mil por hora. E o Gustavo percebe e diz, ó, vamos fazer o seguinte, vamos meditar uns 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos, para poder entrar em sintonia, né? Cara, é impressionante, é impressionante. Vez que acontece de eu estar mais a 200 por hora e a gente não faz isso, a reunião sai torta. Sempre uma boa reunião, eu e ele nos damos super bem, mas torto. Quando diz, ó, não, vamos mentalizar aqui juntos, vamos passar 5, 10 minutinhos, né? Cara, entra em sintonia e aí o negócio anda muito, muito melhor. Na verdade, é fantástico. Então, é uma coisa que meditação, em princípio, é uma coisa que não teria muito a ver com pessoas como eu e você, né? Que, tipo, não tem paciência, inclusive, para esse negócio. E eu acredito que você, pelo que você falou, a gente começa a entender o quanto isso traz de benefício para poder ter alta performance em todo o resto, né? Exato, exato. Então, super bem lembrado aí, Chico. E a gente não Só precisa, né, Luciano, se tiver mais gente assistindo a gente aqui que tem esse perfil mais parecido com o nosso, eu não tenho intenção nenhuma em ter a prática como o Gustavo, né? Eu não tenho intenção nenhuma em ter a prática como o Will, que é outro amigo nosso também é da isso aí. meditação. A gente tendo um pouquinho, né, do benefício que essa prática nos traz, e se a gente conseguir praticar e desde o início perceber o quanto de clareza que você tem ao tirar os ruídos, né, da mente para tomar decisão, isso já vai satisfazer. Então, não precisa ser o maior praticante de meditação que você conhece. Só faz um pouquinho, que vai mudar a sua vida, né? E eu não vou chegar a ser um monge nunca. Você também não. Não precisa, Verdade. né? Eu não preciso. Ô, Chico, você conseguiu inserir o hábito da meditação Eu na sua consegui vida? com a ajuda de aplicativos. Com a ajuda de aplicativos eu É, consegui, né? legal. Ó, tem muitos Ô, aplicativos muito bons hoje em dia. é. Eu não confesso que eu não consegui ainda inserir o hábito. Me faz muito bem, mas é aquela coisa que quando eu lembro, passou o dia inteiro e aí podia estar fazendo na hora, mas já está entrando numa reunião, está na hora de jantar, ou está cansado, lembra na hora de dormir aí. Mas é muito legal você ter passado por isso. E não precisa ser muito tempo, né, Luciano? 5 minutinhos. Você 5 minutinhos, né? põe lá na agenda lá, 5 minutos. É o que eu faço. 5 minutinhos no meio do dia lá, pá, para e volta. É isso aí. Na hora que É isso aí. você volta, parece que está começando o dia de novo. Você volta É isso aí. renovado. É isso aí. Que legal. Ah, deixa eu ver aqui um pouquinho, Chico. Eu vou falar do pessoal que está assistindo a gente. Dar um salve aí para o Gu, para a Sandra, para o Todaço, que está aí nos vendo também. Jaqueline, essa eu não conheço, mas seja bem-vinda. Carlos, obrigado pela presença. Ismael, André, obrigado. Não vai Obrigado. dar, não tem como Obrigado a passar todos. todo mundo aqui, mas o, A aqui tem Lília tá uma aí também, pergunta. tá? A Lília tá vendo a gente. Lilian, tudo bom, Lilian? Como é que tá? Tudo bem? Saudades, saudades do nosso carnaval. Em conjunto aí, todos nós, foi muito bom, né? Vamos lá. Mudança de hábito não é uma tarefa fácil. Quais são suas dicas para começar a fazer as mudanças de hábito? A pergunta é de um usuário que se chama Visumil, por aí. Uma coisa assim. Pergunta, uma excelente pergunta, né? Por sinal. E
Hoje em dia já tem várias técnicas e vários escritores já. Não me ocorre nenhum aqui para citar de cabeça, mas a estratégia é você tentar quebrar em micro hábitos, né? Então já existem algumas técnicas, por exemplo, uma coisa bem banal, e é sabido que várias pessoas têm dificuldade de criar esse hábito, é passar o fio dental nos dentes, certo? Uhum. Então tem muita gente que é relapsa com relação a isso. Você pode criar um micro hábito de passar um fio dental em um dente. Você deixa o fio dental do lado da escova, primeiro você lembrar que ela está ali, vai escovar o dente, passa o fio dental em um dente e se sinta feliz por isso. Ao passar do tempo, né, e estudos aí mostram que depois de aproximadamente 21 dias você consegue criar pequenos hábitos sem muita complexidade, você vai conseguir sem perceber, já vai estar passando o fio dental em todos os dentes, entendeu? Então, assim, é uma estratégia simples, uma coisa bem banal, mas se você jogar isso para um hábito bem mais complexo e conseguir quebrá-lo em pequenas tarefas, você vai conseguindo aos poucos atingir esse hábito aí do que tentar enfrentar a dificuldade e se decepcionar, né? Essa é a ideia. Uhum. Perfeito. E É, yoga não, meditação para mim foi assim, foi super difícil, muito difícil. Muito difícil. Até que eu achei essa bengala, né? Essa bengala nos aplicativos. Os aplicativos acabam ajudando a gente nisso. aham. É, o que você estava falando tem a ver, então, que para você mudar um hábito, fica mais fácil você ir mudando micro hábitos, né? Que cheguem no hábito maior. Então, quando você falou colocar um fio dental, passar o fio dental num dente, é como se, na verdade, o que você está fazendo é se lembrar que você precisa passar o fio dental, né? Isso. E legal. E sentir prazer, né? Você sabe que você não fez a tarefa inteira, mas sentir prazer que você está brigando contra o hábito de não fazer nada. Então você saiu ali do, da zona de conforto ali, né? É, Você conseguiu tomar atitude. entendi. É, uma coisa que você estava colocando, e eu lembrei aqui, a questão dos 21 dias, né? Muita gente fala em 21 dias, 3 semanas para mudar um hábito. Aí hoje ainda estava lendo, me preparando aqui, estava lendo sobre é, um livro onde o autor estabelece que são de 21 dias a 66 dias, que na verdade tem hábitos mais simples e hábitos mais complexos, os mais simples mais 21, os mais complexos até, segundo ele, 66. Mas me chamou a atenção que seja 21, 66 ou seja 90, o fato é que é relativamente fácil mudar um hábito, né? Assim, fácil, é muito difícil, mas se você diz que, bom, se eu parar de fazer isso e começar a fazer isso em 90 dias, eu deixo de fazer isso aqui e passo a fazer esse outro, o que é 90 dias na nossa vida, né? Então, eu vi agora no Covid uma série de pessoas o, ganhando e uma série de pessoas perdendo na Covid, né? Então, assim, quem ganhou? Nós temos um companheiro nosso de conselho, o Eduardo Gouveia, né, que estava festejando agora, esses dias, que emagreceu, não sei, não lembro agora, se 10 ou 12 quilos. Né? E aí pensa, pô, como é que emagreceu tudo isso? Você mesmo me falou que emagreceu também, né, bastante. Né? O, como é que no meio do Covid, que o cara está em casa, está tendo menos chance de fazer exercício, né? Como é que ele emagrece 12 quilos? Né? E é o seguinte, focou nisso. Focou em ter uma alimentação melhor, focou em beber menos, focou em comer corretamente, que nem você falou agora mais cedo, menos carboidrato em vez de uma bomba de carboidrato. Fica sentado o dia inteiro, sim, mas na hora que tem que fazer as coisas, faz da forma certa, né? Então, em geral, você ter foco é uma coisa muito importante para alta performance. E aí pensa, mesmo quando você não pode sair de casa, e ele contou para a gente que ele cumpriu e vem cumprindo a quarentena à risca, ele focou em comer certo e emagrecer e está emagrecendo, né? Sim. E não é estar emagrecendo um pouquinho, emagrecer 10, 12 quilos, né? Então, nós temos aí 3 para 4 meses de quarentena,
A gente já está, tipo, meio que dava para ter mudado qualquer hábito que a gente quisesse ter mudado. Com Tá? certeza. Então, E dando um gancho nisso aí que você está falando, Sam, que tem a ver com estar saudável, né? E o estar saudável tem a ver com, basicamente, comer bem, fazer exercício, se movimentar e dormir bem, que era exatamente onde eu pecava. Se eu fosse escolher não dormir, eu escolheria não dormir. Eu não gosto de dormir. Eu sempre fui assim. Só que a partir do momento que eu percebi que estava fazendo mal para mim, eu falei, não, eu vou dormir as horas necessárias. E só o fato de eu ter feito isso e não ter mexido em quase nada já fez com que eu perdesse aí 5, 6 quilos. é, perfeito. E isso O, remete ao equilíbrio também, né, Luciano? Que é um outro hábito que dá pra gente discorrer aqui durante 2, 3 lives, né? Porque o equilíbrio ele está muito mais em evidência agora, voltando ao tema aí de pós-Covid, né? Então, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades também. As pessoas estão prestando mais atenção no equilíbrio sobre vários aspectos, né? Por exemplo, tem muita gente que está gastando muito menos nessa pandemia uhum, e está percebendo que mesmo sem esforço, está gastando menos. Então, será realmente necessário gastar do jeito que gastava antes? Direcionar esses recursos para outras coisas, né? Então, equilíbrio tanto na vida financeira, quanto na vida pessoal, quanto nesses 3 hábitos de saúde aí, né? Comer, se exercitar e dormir. E o próprio equilíbrio, você pode questioná-lo e analisá-lo com relação ao conjunto de atos que o tornam Luciano, o tornam Chico, o tornam Gustavo, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio entre os hábitos também. Às vezes a gente tem um hábito muito preponderante na vida da gente que nos arrasta para um certo lado, né? Então, essa característica que você disse no começo aí da conversa, de que a gente tem dificuldade de relaxar, a gente é muito executor, ele sai fazendo e papapá, e nos leva a ter hábitos de, pô, não gosto de dormir. Isso está totalmente errado, né? Em termos de saúde, está totalmente errado. Então, a gente tem que prestar mais atenção e eu acho que é uma das coisas que vai mudar agora no pós-pandemia. As pessoas vão tentar se reequilibrar, né? Tentar uhum, questionar o que era feito para tentar viajar menos, se deslocar menos, comer melhor, dormir melhor. Eu acho que isso é uma coisa que veio para mudar também. perfeito. Ó, o Lucas. Agora, Lucas. agora diz uma coisa, Chicão. É, tem muita gente que liga o alto desempenho à intensidade, né? E aí tem gente que liga ao contrário, vamos dizer, fala que intensidade é ruim porque tira o equilíbrio, né? Nós tivemos até uma discussão no conselho, um dia desses, né, numa reunião de conselho, né, Sim. onde ficou mais ou menos eu e você de um lado, né, e o resto do pessoal do outro, a gente falando, não, cara, intensidade tem tudo a ver, né? E o pessoal falando, não, intensidade, né, pelo não mútil, né? Você acredita que equilíbrio e intensidade são coisas que conseguem conviver? Eu não acredito que exista um certo e um errado. Eu acho que as posições elas podem ter um meio termo aí, né? Para não usar equilíbrio para o equilíbrio aí que você citou. Mas intensidade e equilíbrio, dependendo da tarefa que você tem, por exemplo, você quer se tornar a empresa número 1 de celulares no mundo. Se você não tiver uma intensidade absurda, você nunca vai conseguir passar os grandes players que estão aí. Então, Uhum. se você, por exemplo, se der uma meta e tem um objetivo de nadar melhor que o Michael Phelps durante a carreira dele, meu, Uhum. sem intensidade, você nunca ia pegar aquele monstro, né? Uhum. Então, a intensidade, ela tem que saber ser dosada, sim, porque você não pode ir além dos seus limites, né, físicos e mentais, mas em determinadas situações você pode pisar fundo no acelerador, sim, porque
às vezes você está diante de uma situação que só com intensidade você chega e conquista aquilo que você está almejando, né? Uhum. Mas o equilíbrio ele sempre tem que estar presente na vida, isso é fato. Porque a Eu gente não é lembro. uma máquina, né, Luciano? A gente às É, vezes esquece o lado humano nosso, né? é. Como empresário principalmente, a gente busca muito resultado, né? E o lado humano às vezes dá sinais, né? Que a gente precisa lembrar disso. É. Oh, perfeito, Chicão. Nós estávamos falando numa conversa, um dia desse eu e o Chico tivemos uma conversa, era um domingo, eu acho, à noite, né, Chicão? Sim, E acho que ficamos mais de 2 horas mais conversando, duas né? horas, umas duas Conversando horas. sobre alto desempenho. Foi muito legal. E aí eu lembro que uma das coisas que eu comentei contigo foi que eu enxergo, quando você falou de mudança de hábitos, e a gente está falando isso do ponto de vista empresarial, eu enxergo uma fase de compartilhamento muito maior, né, na economia, né? Eu percebo hoje, das startups, dentro do mundo das startups, especialmente, e aí startups são empresas que são, por definição, feitas para conquistar o mundo, né? Então, quer dizer, vão ter impacto, vão gerar impacto na vida das pessoas. É, as startups já trabalham com uma coisa que a gente, que já passou dos 35, a gente trabalhava diferente, né? Sim, Antes, conhecimento era poder, sim. né? Hoje, o conhecimento continua sendo poder, mas o conhecimento hoje ele é compartilhado de uma forma que antes a gente guardava o poder cada um guardava o poder para É, si, né? cada um protegia sete chaves, né? O seu segredo ali, né? Mas É, hoje a gente tem grandes exemplos aí de grandes empresas, né? Tanto nacionais quanto internacionais aí que compartilham as suas inovações, por exemplo. Então, para ganhar mais evidências juntas aí ou cada uma no seu nicho, né? Então, hoje em dia esse hábito que ainda ele não é preponderante, acreditamos que pós-pandemia ele será, porque o compartilhamento, principalmente de informações, de dados, ele está cada vez mais presente nas grandes companhias, né? E aham. isso em tempos não muito remotos era impensável, né? A gente sempre escutava casos de espionagem industrial, espionagem corporativa, né? Hoje em dia isso aí Não precisa, não né? precisa mais. Então, a própria matriz de concorrência, ela tende a sofrer uma mudança aí no médio e longo prazo aí, né? É. Por esse E, fato do compartilhamento. não, e o curioso é o seguinte, existem vários modelos aí que demonstram que o grupo faz muito mais do que o indivíduo, né? No Então, indivíduo. assim, quando você pensa numa empresa, isso já existe, né? O grupo dentro da empresa faz muito mais do que o indivíduo sozinho. Agora, você potencializa pra caramba tudo isso quando você coloca vários grupos de várias empresas, de vários locais, pensando junto, compartilhando e fazendo. Então, assim, o que nós tivemos de inovação, né, e a inovação tem tudo a ver com alta performance, né, salvo engano, mas o que nós vimos de inovação nos últimos 10 anos, né, é só pensar que, tipo, eu não sei dizer, vai, exatamente, pode ser que eu erre um pouquinho, porque eu estou só dando exemplos aqui, mas tipo, o Instagram tinha 10 anos atrás, tá? Não. O WhatsApp tinha 10 anos atrás, talvez tivesse, mas assim, olha a diferença, hoje ninguém faz nada sem WhatsApp, hoje eu toda hora, de vez em quando eu me pego, né, me sentindo meio estranho quando eu falo, e aí Siri, pro meu celular, né? Olha só, eu falei, aqui o meu iPad abriu, mas enfim, eu me acho estranho isso, surgiu. E assim, agora está ficando uma coisa que começou, houveram grandes corporações que subiram, que cresceram, e hoje existe toda uma linha de desenvolvimento e de inovação, né,
que tem fundos e empresários, investidores, pensando e investindo em inovação dia após dia, de forma sequencial, criando processo. Então, você imagina isso, né? Isso é alta performance, né? Isso é alta performance, isso faz parte da alta performance. Então, onde é que nós vamos parar, né, cara? E Mas, a inovação passou a ser parte integrante das áreas das empresas, né? Então, assim, inovação hoje, empresa que não tem área de inovação está fadada a morrer, a ficar para trás. E um pouco atrás que você falou dos indivíduos, né? Não só das empresas e tal. Hoje existe uma conectividade muito grande das grandes marcas, não importa quão grande seja a empresa, ela escuta o indivíduo. Então, a gente já teve situações, até em painéis que a gente teve no conselho, de indivíduos que mandaram sugestões de melhoria para grandes empresas e elas foram implementadas. E o indivíduo acabou se beneficiando disso, né? Então, assim, mesmo uma empresa com uma área forte de inovação pode estar aberta a receber sugestões, né, de melhoria, de inovação dos seus consumidores finais, dos seus clientes. Então, a empresa que não estiver atenta a isso vai ficar para trás, sim. E isso tudo tem a ver com alta performance, com certeza. Essa conectividade, né, do pequeno com o grande, isso aí veio para ficar. Eu fico impressionado. Quanto mais eu trabalho no ambiente de startup, mais eu fico impressionado. Eu digo, pô, onde é que vai parar? A gente tem alguma experiência, e eu costumo muitas vezes dizer que o rio corre para o mar, né? Isso quer dizer, às vezes a gente entende que aqui, seguindo esse padrão de acontecimentos e de processos, a gente entende que vai sair daqui e vai chegar lá. Então, o rio corre para o mar. Trazendo isso para essa realidade atual, esse compartilhamento ele tá ganhando e está criando um volume, uma musculatura tão grande em termos sociais, que dá para acreditar mesmo que vai mudar o mundo, né? Fico pensando às vezes, puxa, tomara que eu consiga acompanhar o máximo possível isso, porque tem muita coisa legal vindo pela frente, né? Então, E a velocidade com que as coisas estão acontecendo, a gente vai ver muita coisa, né, Luciano? A velocidade tá absurda. exatamente. Só uma coisa, eu vi ontem, ontem, sei lá, domingo, sábado, eu vi que completou 35 anos do De Volta para o Futuro, né? E aí eu assisti do filme, né? E aí eu assisti, cara, é muito legal ver, assim, tipo, que monte de coisa que eles pensaram, né? Que conectou mesmo com a realidade, né? Sim. Então, Tem até uma das datas lá, que foi recente, né? Lá, 21 de outubro de 2015, né? Falaram muito dessa data aí, quando aconteceu mesmo. Chegou no futuro do filme, né? Já faz 5 anos já. Muito legal. O Gu fez uma pergunta aqui, obrigado, Gu. Então, como a gente conecta o equilíbrio com a empresa, né? É um desafio, né? É um desafio muito grande, Luciano. O Gu, você adora colocar a gente em maus lençóis aqui, né? Isso tem muito a ver com pessoas, né? Então, assim, você colocar equilíbrio numa empresa, na minha visão, e o Gustavo é mais especialista nisso do que a gente é mais especialista em números, né? Mas eu acho que tem muito a ver com pessoas. Você tornar um ambiente equilibrado, né? E um ambiente saudável para quem é seu colaborador, para quem é seu sócio, para quem é seu partner ali. E se preocupar, né? As empresas vão ter que começar a se preocupar com o bem-estar físico e mental das pessoas que fazem parte dela, né? E isso é nítido. O que você acha disso? Não, eu acho exatamente isso, mas um dia desse a gente estava falando em produtividade, né? Produtividade também é outra coisa que está ligado diretamente à alta performance. Eu li um estudo, estou tentando lembrar, não vou lembrar quando, onde, agora, mas eu lembro de ter lido um estudo que a produtividade média das indústrias americanas e brasileiras, a indústria americana é 5 vezes
mais produtiva, tem uma produtividade maior, 5 vezes maior do que a brasileira. Né? Cara, a gente pensar em equilíbrio já é difícil de qualquer forma, né? Porque tem sempre aquela questão do empresário, né? do capital contra o trabalho, etc. Já é muito difícil, é uma coisa difícil historicamente. Quando a gente percebe que no jogo mundial a gente está mal posicionado em termos de produtividade, como é que a gente fala em equilíbrio? Eu não estou dizendo que não tem que ter, a pergunta foi provocativa e, na verdade, foi mega interessante, porque é verdade, como é que a gente faz isso? Né? Eu sou o primeiro a dizer, e um dia desse a gente conversou sobre isso, que a gente tem que buscar o equilíbrio. Não adianta mais trabalhar inclusive no início do Covid, aí eu cheguei em algumas noites seguidas, assim, cheguei a trabalhar até 1h30, 2 horas da manhã. Tá? Como é que a gente faz para equilibrar tudo que a gente precisa fazer, porque o Brasil está lá no final da fila, ou do meio para o final da fila, tá? Com o equilíbrio que nós temos que ter, afinal de contas a gente tem que ter, não adianta, o foco não pode ser só numa coisa, né? Então, eu confesso que é uma pergunta difícil e que eu não sei direito como responder. Eu tenho bases, a minha base precisa ter equilíbrio, né? Mas eu não posso simplesmente dizer nós devemos fechar os olhos, né, ao fato de que, em regra, nós não somos de alta performance. Né? Nós, em geral, o povo brasileiro, em regra, não é de alta performance. Aí pode falar educação, saúde, segurança, não sei o quê. O governo não é de alta performance, quase nunca foi, ou se é que já foi. Né? Então, assim, se não tem ninguém dando exemplo, tá, fica muito difícil. E aí, só trazendo um pensamento que é meu e que eu acredito muito, é o seguinte: para mim, quem vai implantar as mudanças necessárias, inclusive para a gente buscar cada vez mais um aumento de performance, são os empresários. Né? Eu não acredito no governo. Eu não acredito no A que iniciativa eles vão. privada puxar essa mudança, né? Tem que puxar, tem que puxar. A meu ver, tem que puxar. Tá? Então, agora o Paulo, obrigado, Paulo, está falando aqui. Como iniciar um processo de inovação na empresa? Teria algum método prático? Aí tem que falar com o Denilson, da Com fábrica o da Denis, criatividade. fábrica de criatividade. Foi muito interessante Essa é uma aquele boa painel. dica. É. Você quer falar um pouquinho do que o Denilson falou? Pode falar. Né? Então, o É que a gente Denilson. não tem tanto o brilhantismo dele, né? Mas o Denilson é espetacular. Não, então, o que eu ia falar, eu vou falar um pouco e depois, quem quiser conhecer mais, pode ir lá procurar Fábrica de Ideias, Denilson Chicaco, se eu não me engano. Chicago. Né? Ele falou o seguinte, que a inovação tem tudo a ver com problema, correto? Então, Correto. tipo, existe um problema, o problema está lá, está posto, não consegue resolver, tá? Monta uma equipe, entende o problema, né? E aí depois ele tem uma série de regrinhas lá, mas monta uma equipe, entende o problema, põe o pessoal para procurar a solução para o problema, põe equipes diferentes para procurar dentro do problema, o mesmo problema sendo analisado por equipes diferentes, tá? Depois você junta, coloca tudo num balaio só e inova. Tá? Parece simples de falar, tá? Não é mesmo, mas foi muito, muito interessante essa palestra dele. Tá? A gente não tem audácia de entrar aqui no especialista, mas uma mensagem que ficou muito forte de quando a gente esteve com ele foi que o problema a gente acaba olhando para ele quando ele acontece, né? Mas na fábrica de criatividade dele, eles são doutrinados, né? O processo doutrina a empresa, os colaboradores a pensarem no problema no seu dia a dia. Então, você vai criando listas de problema e vai criando prioridades para atacá-los. E o problema pode ser uma inovação, pode ser uma solução de realmente algo que está errado na empresa.
E essa cultura de encarar o problema e não fugir do problema faz com que esse processo de inovação ele ganhe escala dentro da empresa, né? E isso foi uma das mensagens que ele passou para a gente. É isso aí. Chicão, nós estávamos falando agora há pouco do tempo para mudar um hábito, etc. Você já leu livros sobre isso? O que você tem para falar? Cara, eu sou um livro maníaco e tem muitos livros bons aí. E se fosse para citar um como dica aí, eu citaria vocês procurarem os livros do Dave Asprey, né? O cara que criou o Bulletproof e tal. Ele tem um na verdade, uma coletânea que ele fez através de um podcast que ele tinha, que ele fez um trabalho de entrevistar muitos caras que ele achava brilhantes, que é esse aqui, Vira o Jogo, Dave Asprey. E aqui tem muitos insights. Então, assim, lógico que cada um vai pegar o que serve para o seu dia a dia, né? Então, alta performance, você tem que tirar um pouco essa distância, né, que criou-se e as pessoas acham que alta performance é só para quem nasceu com dom, só para quem busca ser o melhor dos melhores. Não, mas alta performance não é nada extraordinário. Né? Alta performance é se você melhorar 1% do que você era ontem, você vai ser mais feliz, entendeu? Em qualquer área. Então, você pegar os grandes exemplos e tentar colocar coisas na sua vida, não da forma como eu citei aqui. Não dá para exigir que eu e o Luciano sejamos os melhores meditadores e pratique a meditação da forma perfeita. Não vai ser um esforço muito grande, mas se a gente colocar esse hábito de uma forma pequena no nosso dia a dia, a gente já vai ter grandes benefícios. Então, qualquer autor que você for ler, leia com essa visão de que tem coisas lá que servem para você, tem coisas que servem mais ou menos, tem coisas que não servem. Então, cada um tem uma história, uma trajetória e almeja coisas diferentes. E pessoas que estudam esses temas, elas colocam todas as cartas na mesa. Você vai pegar as cartas que mais têm a ver com você, né, como indivíduo. Então, eu daria essa dica aí quando for procurar se aprofundar nesse tema, né? E não se cobrar a ponto de que não, eu não consigo fazer esse hábito aqui que deu certo para todo mundo, mas para mim eu não consigo. Às vezes não é para você, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que muita coisa você vai conseguir tirar de benefício e sua vida vai começar a rodar em alta performance, assim. Uhum. Perfeito. O Gustavo está perguntando aqui, pedindo para a gente contar uma experiência que deu errado quando a gente tentou aplicar uma estratégia de alta performance. Sempre perguntinha fácil, Gustavo, né? Não, só pergunta boa para gente. Próxima live a próxima live que ele fizer, a Você gente vai. fica na plateia, Lu. Vamos pedir para ele fazer uma live, ele está estudando chinês, começando mandarim, né? Vamos pedir para ele fazer uma live de mandarim, né? E a gente vai. E aí, eu vou te avisar antes, Chico, a gente se preparar. Então, cara, assim, a gente erra o tempo inteiro, né, se for ver. Então, o segredo é você estar atento às mudanças que você tem que fazer. Um erro específico, assim, eu errei muito já por cobrar dos outros o mesmo comprometimento que eu tenho. Isso me fazia sofrer. E isso eu aprendi quando eu tinha 20 e poucos anos e não adianta, as pessoas têm comprometimentos diferentes e em tempos diferentes. Então, se você faz parte de uma equipe e quer que todo mundo rode na mesma frequência que você, isso vai te fazer consumir uma energia que não vai ser bacana, entendeu? Então, esse eu acho que seria um erro que eu tive que corrigir na minha trajetória aí. Você quer falar algum, Lu, que você lembra? Uma coisa que eu estava pensando quando você estava falando é o seguinte: primeiro que quando a gente fala de alta performance, é muito comum ser confundido com o cara metido, né? Porra, tá.
né? Acha que é melhor, acha que consegue mais, e aí eu remeto àquilo que eu falei lá no início da live, que é quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, né? Mas nesse sentido, uma vez que existem, e é normal que existam, porque cada um tem o seu jeito de ser, né? Nesse sentido, será que a gente deve buscar a cobrança da alta performance, tá? No pessoal, nas pessoas em geral? Será que a gente deve cobrar isso? Será que tem? Será que não parece que é too much dentro de uma empresa? Eu estou falando. Será que não parece que é too much? Eu tive o prazer de trabalhar muito tempo em contato com uma empresária que eu considero fantástica, me moldou tecnicamente e o meu mindset, que é a dona Guilene, que é a proprietária, hoje não mais controladora, mas uma das proprietárias da rede Tokstok, né? Cara, essa senhora era uma coisa impressionante o nível e a busca sempre de mais e mais e mais. Ela ficava sempre subindo a régua. Para ela, a gente às vezes fala que o ótimo inimigo do bom para justificar uma coisa que a gente entrega sem estar 100%. E no caso dela, o ótimo inimigo do bom, dizendo, cara, não vai sair nada bom aqui, tem que ser ótimo up, né? Então, cara, e ela, dentro de uma história linda que a empresa tem e teve enquanto ela estava no comando, ela trabalhava muito, trabalhava sempre, era justa de um jeito assim, tipo, completamente outstanding, e ela montou uma empresa lá em cima, né? Super de alta performance, completamente diferenciado. Então, aí a gente tem muita gente que tende a falar assim, pô, mas então as pessoas são diferentes, cada um tem o seu, tudo. É verdade, cada um tem o seu. Mas eu acho muito lícito, dentro das nossas empresas, a gente buscar o máximo que cada um consegue oferecer, Sim. né? Então, assim, não vai ser todo mundo Steve Jobs. Eu não sou Steve Jobs, você não é Steve Jobs. Steve Jobs era o Steve Jobs, tá? Sim. Mas eu acho que é mega lícito nós queremos ser o máximo que nós conseguimos ser, tá? E é muito E difícil isso, né, Luciano? Você dosar a medida de cada um ali na sua estrutura, né? Isso tem que ser um artista, né, para fazer essa gestão de forma a não cobrar todo mundo da mesma maneira. Isso vai colocar muito em cima o sarrafo ou muito embaixo e vai perder talento, né? é isso aí. Bom, Chicão, cara, por incrível que pareça, eu recebi um aviso aqui do nosso amigo Instagram, né? O, Alguma coisa aí para falar, para despedir, mais 2 minutinhos? A gente ficaria dias falando sobre esse assunto, né, Luciano? É Tranquilamente. impressionante como é um assunto que rende, que tem várias vertentes, que dá para você ter várias abordagens sobre ele, mas fazendo um resumo do resumo para ficar como mensagem aqui para quem nos assiste, para quem vai nos assistir depois, né, a gravação. Alta performance é uma coisa que vai se tornar cada vez mais evidente e vai fazer cada vez mais parte do dia a dia. O mundo ele está rodando numa outra vibe, numa outra frequência, seja em qualquer atividade que você faça, né? As empresas, se você pega os grandes players do mercado aí durante as décadas, estão mudado com uma constância absurda e quem tem tirado os antigos primeiros lugares de cada posto sempre são empresas inovadoras, sempre são empresas que fazem diferente o que era feito há séculos atrás. Então, não tenha nenhum tipo de preconceito quanto à alta performance. Pense em alta performance como hábitos, né? Hábitos e práticas e boas práticas. E tenha em mente que a gente precisa mudar para evoluir. Então, vão ter mudanças um pouco mais fáceis. As difíceis você tenta quebrar elas em particionar, né? Em partes e pedaços para você conquistar a mudança inteira. E procure
pessoas que conheçam bastante do tema, leiam bastante, assistam bastante vídeos e conversem, né? Conversem, troquem ideias, porque sempre você vai ter que fazer uma adaptação de tudo que foi estudado, de tudo que foi catalogado aí para a sua realidade, né? Cada um tem a sua. É isso, Seria essa Chico. mensagem. É isso aí, Chicão. Nós vamos cair agora. Muito obrigado por tudo. Tudo de bom para Obrigado. você. Aí, bora mudar o jogo. Bora mudar o jogo. Valeu, É isso aí. pessoal. Tchau, tchau.